Hoje vamos analisar a empresa Klabin, código do ativo KLBN11. Segundo os indicadores da estratégia Vasco Fruei, estamos no momento exato para fazer uma venda de call, uma venda de uma opção de compra. Você deve utilizar essa operação quando você decide vender as ações que está em sua carteira. Mas você não quer vender pelo preço de mercado, que nesse momento o Klabin está em R$ 20,21. E você pode, através de uma venda de uma opção de compra, vender a 5, 10 ou até mesmo 15% mais caro do que o preço que está no mercado neste momento. A venda de uma call, ou seja, tendo as ações em carteira, normalmente se fala uma venda coberta de call, porque você necessita ter as ações na carteira para fazer uma venda coberta. As ações serão a garantia desta operação. O que significa uma venda de call? Significa você vender uma obrigação de vender as suas ações a um preço pré-determinado, maior do que está agora na cotação, em uma data pré-determinada. No caso, poderia ser 21/10 ou 18 de novembro, tá certo? Então, se usa essa operação de uma forma muito segura quando você tem as ações em carteira. E eu recomendo que você nunca faça uma venda de call à descoberta. O risco é muito grande. Agora, quando você faz uma venda de call com a cobertura das ações que estão na sua carteira, é a operação mais segura que existe para se vender ações, mais segura para se utilizar um derivativo. Não tem risco nenhum. Se você fizer tudo corretamente, não tem risco nenhum de você ter nenhum tipo de prejuízo. É risco zero, totalmente zero. O risco é ou você vai ganhar mais ou você vai ganhar menos. O ganhar menos é que quando você faz uma operação de venda de uma call, você está vendendo algo. Vendendo algo, você vai receber um crédito imediatamente na sua conta. Hoje, em D mais um, na realidade amanhã cedo, tá certo? E você está combinando com alguém para vender as suas ações a um preço maior do que está hoje em uma data futura. Se o preço chegar nesta data futura, você terá que vender as ações no preço combinado e continua com o prêmio que você ganhou no dia que fez esta operação. Mas se o preço não chegar no valor combinado, você fica somente com o prêmio e não tem a obrigação de vender as suas ações. Continua com as obrigações, tá certo? Eu vou lhe explicar em detalhes esta operação e vamos, na prática, fazer essa operação também na plataforma de negociações da Profit Pro, onde nós vamos escolher o melhor prêmio que nós queremos para fazer essa venda. O prêmio é aquilo que você vai receber agora, que pode ser 1%, 1,5%, 2%, 2,5%, depende exatamente do preço que você vai estar escolhendo para vender as suas ações no futuro. E vamos ver tudo isso em detalhes, tá certo? É muito importante que você também observe, nós estamos nesse momento falando do Klabin 11, de uma unit. Existem dois outros ativos do Klabin, que são as ordinárias, que é o KLBN3, e as preferenciais, que são a KLBN 4. Só que 3 e 4 são ações do Klabin que não têm muita liquidez, porque operam um volume muito baixo, tá certo? De negócios. E na realidade, a Unity, que é a 11, toda ação que tem um código final 11 é uma Unity. Normalmente corresponde a um combo. Esse combo são duas ações preferenciais mais uma ordinária. Então, quem adquire uma ação KLBN 11 passa a ter direito, assim como as ordinárias, de ter direito também de voto lá nas assembleias dos acionistas, tá certo? A partir de uma ação, você tem esse direito de participar das assembleias proporcionalmente ali, o seu direito de voto é proporcionalmente à sua quantidade de ações. Perfeito? Neste momento, então, o Klabin está com uma cotação de 20,20 centavos, R$ 20,20, numa alta hoje de 2,85%. Tem apresentado aí uma queda nos últimos 6 meses de 6,4% e nos últimos 3 meses uma alta de 11,2%. O Klabin pagou nos últimos 12 meses R$ 1,34 em dividendos aos seus acionistas por ação, correspondente a um dividend yield de 6,6%,
dos últimos 12 meses dos dividendos. O dividend yield é calculado aqui na planilha em tempo real, porque ele corresponde à divisão do que você recebeu em reais nos últimos 12 meses, dividindo pela cotação atual, que agora é 20,20, então dá um dividend yield de 6,6, tá certo? Então não adianta você ficar olhando informações de ontem, anteontem, 3 meses atrás, as melhores pagadoras de dividendos, porque neste momento você saberá exatamente qual é o dividend yield, tá certo? Dividend yield agora não quer dizer que pagou isso no histórico de 12 meses, que continuará pagando isso. Pode pagar mais do que isso, pode pagar menos que isso no futuro, tá certo? Então, o dividend yield é um parâmetro que garante ali a você saber que a empresa é uma empresa que está dando lucro, está crescendo, tá certo? Tem uma certa estabilidade. Nós não vamos concentrar muito agora as nossas informações nesta análise, porque parte-se do pressuposto que já fizemos essa análise, inclusive do Klabin algumas semanas atrás, quando ela estava no momento de uma venda de put, onde analisamos se era viável ou não ter ações do Klabin em relação ao seu valor patrimonial, se ela estava com bons dividendos ou não. Fizemos toda essa análise que você consegue fazer isso aqui na planilha em tempo real, tá certo? Você tem todas as empresas aqui que estão nos melhores momentos para você fazer aí as suas operações. Vamos até pôr um filtro para você entender um pouco aqui, ó. Todas as ações da companhia, da Bolsa de Valores estão listadas aqui. E você pode ter um filtro somente daquelas que estão boas para vender, uma call, fazer uma venda direta, fazer uma compra, fazer uma venda de put, ou até a planilha lhe informa se está caro e você deve ficar quietinho no seu lugar, sem fazer nenhum tipo de operação. Vou tirar aquelas que estão neutras nesse momento. Como nós estamos num ciclo de alta neste momento, o Ibov está também acima da média de 72 períodos. A maior parte das ações que estão aqui ó, no azul, aqui são bandas de Bollinger, de um desvio padrão, de 2, de 3 e de 4, de altas e 4 de baixas, tá certo? Eu sempre utilizo a média móvel de 72 períodos nas bandas de Bollinger, que normalmente, pela minha experiência de anos e anos de experiência aqui, de visão de tela, tá certo? Acompanhando os gráficos, 72 períodos em média dá uma ou dois ciclos de alta e de baixa, onde eu faço aqui a minha estratégia, as minhas operações baseadas, e quando está aqui abaixo da média de 72, segunda, terceira banda de Bollinger, os preços estão baratos. E quando estão na faixa 2 ou 3 de bandas de Bollinger de alto, os preços estão caros, bons para se vender, bons para se fazer vendas de call. Se os indicadores High-Low e MACD estão sinalizando essas entradas de vendas de call e vendas ou eventualmente a venda propriamente dita, tá certo? Então a planilha me dá em tempo real todas essas informações. E você também tem que saber que quando as ações estão em alta, as calls estão se valorizando. Quando as ações estão em baixa, as calls estão se desvalorizando. Por que está bom para uma call nesse momento? Porque as ações do Klabin 11 neste momento estão com 2,9% de alta, ou seja, os prêmios estão bem valorizados, estão ali numa condição boa para você fazer ali a sua venda, tá certo? É importante também, eu tenho falado isso nos vídeos, como eu opero, tá certo? Normalmente eu faço a compra quando está barato, faço a venda quando está caro. Mas eu só trabalho com ações de primeira linha, aquelas que compõem o índice do Ibov, empresas boas pagadoras de dividendos, tá certo? Tenho as minhas preferidas, que na realidade eu gosto de manter ali a longo prazo, recebendo os dividendos e com esses dividendos comprando cada vez mais quantidades, mas realmente quando eu estou lá com 10, 12, 15% já de lucro, eu realmente saio da operação, mesmo sendo uma preferida minha, porque depois fazer um lucro ali de 10, 15%, porque eu aguardo aí mais um ciclo de baixa e vou recomprar as minhas ações numa quantidade 10, 15% maior. E assim eu vou multiplicando uma certa quantidade maior do que realmente ficar sempre aguardando pelos dividendos. Às vezes eu até saio alguns dias antes do dividendo, porque para fazer um resultado de 15 a 20%,
eu não vou perder tempo ali aguardando 0,5%, 0,3% naquele dividendo mensal, tá certo? Então, eu realmente faço operações dessa forma e quero lhe dizer e te explicar hoje como funciona uma venda de call. E fique também até o final do vídeo para você entender o que acontece depois que você faz uma venda de call. O que acontece se você for exercido, chegar no número antes de chegar na data de vencimento, tá certo? Quais são as alternativas que você tem? Então, eu vou lhe explicar em detalhes tudo isso, tá certo? Então, nós vamos agora para a plataforma Profit Pro, onde eu vou lhe mostrar na prática como fazer a venda de call. Para isso, você precisa ter também uma certeza. Você quer realmente vender as suas ações, tá certo? Então, você vai ter que tomar decisões de vender ou não numa condição de preço mais distante ou menos, mais próximo de uma probabilidade de você ser exercido. Então, nós estamos simulando neste momento, aqui, para quem não conhece a planilha, eu relaciono a minha carteira de ações. Então, KLBN11, eu estou com o preço médio posicionado a 18,25. Foi o meu preço original de compra desta ação. E eu tenho aqui também, vamos de uma forma hipotética, eu tenho 1.000 ações na minha carteira, correto? Neste momento, a planilha já te mostra aqui, porque é uma ação da carteira, e nós já estamos com um resultado positivo, com base no meu preço médio de 18,25 e agora está em 20,20, em 10,69%. Ok? Vamos lá para a plataforma agora, Profit Pro. Estamos aqui agora com o gráfico já do Klabin montado, tá certo? Essas linhas, para quem ainda não conhece, são as linhas da estratégia Vasco Freeway. São 4 bandas de Bollinger de 72 períodos. Essa linha tracejada mostra a média de 72 períodos exponencial e depois as 4 bandas de Bollinger de alta e aqui as paralelas das de baixa. Aqui são as 4 bandas de baixa. Eu uso essas faixas das bandas de Bollinger para 2 análises. Uma, ela é meu suporte, tá certo? Por exemplo, aqui, ó, se eu passo o cursor embaixo desta linha aqui, ela tocou aqui e vem seguindo ali este suporte. Veja bem, olha, ele tocou aqui no mês 7, aqui no mês 9, lá atrás, na resistência deste mesmo suporte aqui, ó, ele tocou lá, tá certo? E ultrapassou, chegou à terceira banda de Bollinger. Então, vamos colocar aqui, ó, na terceira banda de Bollinger, ele acende automaticamente a paralela superior, que são as resistências, tá certo? Ela me serve para suporte e resistência, mas também para definir alvos para venda de put, que no caso aqui seria 16,84, se fosse fazer uma venda de put. Não dá para fazer agora porque aquilo, as puts estão em condições abaixo de se fazer uma operação de venda. Estamos na condição de venda de call nesse momento, tá certo? Então, nós estamos aqui agora acima da média de 72 períodos. O preço está numa boa condição para você vender as ações. Mas por que vender no preço de mercado se você pode vender 5 ou 10% mais caro, tá certo? E eu uso como alvo. Então, se eu pegar aqui a terceira linha de banda de Bollinger, eu vou tentar buscar um alvo para fazer essa venda de call num preço praticamente aqui entre a segunda e a terceira faixa de bandas de Bollinger. Então, eu buscaria um alvo aqui por volta entre R$ 21,05 e até mesmo R$ 21,72. O Klabin é uma empresa realmente bastante estável, ela tem uma volatilidade baixa, tá certo? Então, quando você tem lá uma certa lucratividade entre uma faixa e outra, nós estamos falando de uma volatilidade para 72 períodos de média entre 5% e 6%, bem próximo do que é exatamente o Ibov como um todo, tá certo? Então, é uma empresa assim, bem estável para você fazer essas operações. Eu gosto muito do Klabin porque ele também tem uma pegada legal para você fazer um swing trade, tá certo? Swing trade com a estratégia Vasco Freeway, ele mostra lá o momento de você fazer a venda da put para comprar as ações. Mas também você pode fazer uma compra. Aqui, por exemplo, ó, se nós observarmos aqui no dia 26/7, ele deu uma condição de compra aqui, tá certo? Confirmada aqui pelo High Low Activator, que são esses degraus azuis. Então aqui ele teve uma reversão de tendência, saiu do ciclo de
vendedor de baixa, passou para um ciclo comprador para alta. Então, se eu tivesse comprado o Klabin aqui, olha, a praticamente R$ 18, agora ele passou por um ciclo de 20 dias de alta aqui nessa data, com 16,6% de lucro em apenas 21 dias. Então não tem. Eu saio nessas operações, tá certo? Eu saio nessas operações, aguardo o ciclo da baixa, que é natural, há décadas que é assim, alta e baixa, tá certo? E ele sinalizou um novo ciclo de alta, que onde fiz a entrada aqui agora, a 18h25 aproximadamente, foi por volta aqui do dia 3 de outubro, e está dando nesse momento já praticamente 10 pontos, 9,54, 10 pontos, o cursor tem que estar bem direitinho em cima, 10% aproximadamente de alta em praticamente 10 dias, tá certo? Ou seja, é uma empresa que você quer manter na carteira? Ah, mas você poderia vender também porque está com 10% de resultado? Poderia, mas é uma decisão que você tem que tomar, tá certo? O que eu vou lhe mostrar é para que você não venda agora a mercado e tente vender a um preço 5 ou 10% mais caro. É assim que nós vamos fazer isso. Lembrando que os indicadores sempre têm uma confirmação através do MACD. High Low tem que estar comprado e o MACD tem que estar comprado. Quando está em baixa, eles têm que estar o High Low vendido e o MACD vendido, tá certo? É assim que funciona. É muito simples essa estratégia, muito segura, tá certo? Ela não tem bola de cristal, não consegue prever o que vai acontecer nos próximos 5 minutos, nem no dia seguinte, nem no dia do vencimento. Nem essa estratégia, nem nenhuma outra, nem ninguém, matemático, cientista, não tem como prever. Mas com bons indicadores, como o da estratégia Vasco Freeway, você consegue melhorar e aumentar o índice de probabilidade de acerto da direção das suas operações, tá certo? Como, por exemplo, saber se o preço está caro ou está barato, está no momento de fazer uma compra ou uma venda, no momento de fazer uma boa venda de put ou uma boa venda de call. Então, isso é o que você tem numa ferramenta que te dá tudo em tempo real, tá certo? Então vamos lá buscar o alvo de 21 entre 21,05 e 21,72, tá certo? Ah, mas antes ainda, eu não estou seguindo nenhum roteiro, vou falando aquilo que realmente eu olho para tomar minhas decisões, mas é importante você também observar algo. Essa linha azul que está aqui é uma linha média móvel anual de 252 períodos. Ela é um guia para eu saber se a ação está numa tendência de baixa ou numa tendência de alta. Normalmente, em 72 dias, você tem ciclos de alta e ciclos de baixa. A ação, quando está num ciclo de alta, não quer dizer que ela está numa tendência de alta. Quando ela está num ciclo de baixa, ela está num ciclo de baixa e não numa tendência de baixa. Mas quando você olha a média anual, você pode ter essa convicção. Eu faço o seguinte, eu uso 2 ciclos de 72, que são 7 meses. O ciclo de 72 períodos são 3 meses e meio aproximadamente. Eu mantenho o gráfico sempre com 7 meses. Eu clico aqui na ponta da média móvel de um ano e vou até o outro extremo ali. Então está com 11,44 de baixa nos últimos 7 meses o Klabin. O que é ciclo de baixa para mim, para minha análise, para minha visão, para administração, são regras do meu patrimônio, ou seja, meu patrimônio, minhas regras, tá certo? Então eu observo o seguinte: uma ação quando está mais ou menos na média de mercado, tá certo? Ela está ali praticamente ali dentro de uma variação zero, meio para cima, meio para baixo, para mim está bem horizontal, está num ciclo neutro. Quando está acima de 10%, tá certo? Aqui já está praticamente 10%, 10,556, está num ciclo de tendência de baixa, tá certo? Quando está num ciclo de tendência de alta, é com 10% que eu coloco acima, estaria com um ciclo de alta. Não é o caso do Klabin agora, tá certo? Mas se eu mostrar rapidamente para vocês aqui o Ibov praticamente ele está assim bastante equilibrado. Quando eu faço a mesma análise para você, venho aqui e vou até o finzinho lá, ele está ali em 0,75%, pondo direitinho em cima, mais ou menos, 0,86%. Ou seja, ele está numa condição neutra, apesar de ciclos de alta e ciclos de baixa.
E nos últimos praticamente 2 meses ele vem fazendo uma acumulação. Para mim, para minha análise, para os meus indicadores, ele chegou ali onde tinha que chegar e realmente vai começar aí um ciclo de baixa. Mas tudo é possível aqui, 50% de chances de subir, 50% de chances de cair, tá certo? Não vamos fazer adivinhações aqui. E vamos voltar lá para o Klabin 11, que é o que nós precisamos fazer neste momento. Então vamos lá, já descobrimos ali o nosso alvo, já expliquei as tendências todas, tá certo? Então vamos ali para uma grade. Eu tenho aqui a grade na plataforma aqui de opções, tá certo? A próxima data, eu nem vou buscar aqui um preço, porque faltam 5 dias para o dia 21/10, dias úteis. Então já não tem muita liquidez, já não tem bons prêmios. Então nós estamos indo para novembro, 18/11, tá certo? Então vamos buscar uma call. Do lado esquerdo aqui nós temos as calls, do lado direito nós temos as puts. O que nós queremos é vender uma call, porque eu tenho as ações em carteira, correto? Então vamos lá. Eu quero buscar um preço por volta de entre 20,05, conforme olhamos ali, e 21,70 e pouco. Normalmente eu utilizo um delta. Delta é uma das gregas matemáticas que compõe a formação do preço das opções, tá certo? Eu tenho feito alguns vídeos explicando como é que o preço é calculado, então sugiro que você acompanhe alguns vídeos. Os meus vídeos são vídeos praticamente quase que videoaulas. Eu quero ensinar as pessoas a operarem corretamente na Bolsa de Valores, porque eu realmente fico indignado de apenas 2% de brasileiros investirem na Bolsa de Valores, sendo que os americanos, 64% dos americanos investem em ações. Desde a sua ali adolescência, eles começam a investir em ações. E desses 64, 80% compram suas ações com vendas de put, vendem suas ações com vendas de call. Olha que maravilha. Aqui no Brasil, desses 2% de brasileiros, 4 milhões e meio apenas de CPFs, pessoas físicas que operam na Bolsa, só 1% deles sabem o que é opções e operam opções, tá certo? E a grande maioria faz o quê? Day trade, tá certo? E eu vou te dizer uma coisa, se você principalmente é iniciante, day trade não é para amador, day trade é para profissionais, tá certo? Uma das formas mais seguras de você ter sucesso na Bolsa de Valores é comprar as ações quando estão baratas e vender quando estão caras. Você vai multiplicando ali com bastante tranquilidade o seu patrimônio, tá certo? Quando você aprender, então, a trabalhar com opções, comprar ações somente através de vendas de put, e não comprar a mercado, mas comprar mais barato, e quando for vender, não vender a mercado, vender mais caro, você vai multiplicando com uma velocidade muito grande o seu patrimônio, tá certo? O dividendo é maravilhoso, mostra que é uma empresa interessante para você ter na sua carteira, certo? Mas swing trade é uma boa operação principalmente para iniciantes. Agora, você quer fazer um patrimônio a longo prazo? Tá certo? Você tem que ir multiplicando isso, escolha boas ações, monte uma carteira de 3, 4, 5 empresas, tá certo? Não mais que isso quando você tem pouco dinheiro, né? Até R$ 1 milhão, estou dizendo que é pouco dinheiro. Depois você precisa de mais diversificação em função de liquidez, essas coisas, principalmente nas carteiras de opções e em algumas ações. Umas têm mais liquidez, outras têm baixa liquidez, tá certo? Então vamos lá. Eu uso normalmente um delta entre 25 e 30, que significa o delta. O delta é uma probabilidade de você ser exercido. Se eu pegar um preço aqui agora, olha, essa linha azul é onde está a cotação no momento. Aqui são a coluna de strikes, tá certo? Strikes são os preços futuros ao qual eu quero realmente vender as minhas ações, não a 20 e 25, que é essa amarela que está aparecendo quando eu passo o cursor aqui. Tiro o cursor, ele desaparece, ponho o cursor aqui. Eu também, quando ponho o cursor em qualquer valor aqui, ele mostra em verde, no meio ali no strike, a distância que o preço desse strike está da cotação atual. Se eu ponho aqui no fim, por exemplo, está a 16% da cotação atual este strike. Nós já sabemos que nós queremos um strike por volta aqui de 20,50 até R$ 22. Está dando aqui um delta de 30. Então existe 30% de probabilidade de você ser exercido e ter que vender as suas ações. É um percentual relativamente baixo, certo? Então eu acredito que você possa não ser exercido
continuar com as suas ações e ganharia um prêmio agora, neste momento, se for o caso, de 32 centavos por ação a crédito na sua conta por fazer uma venda de call, tá certo? Que corresponde a 1,61% de taxa de valorização das suas ações. Isso é o mesmo que você está gerando um dividendo sintético, tá certo? Se fizermos aqui uma conta de padaria, tá certo? 1,61, 10 vezes, daria 16%, mais 0,32, tá certo? Então você teria praticamente aqui 19% de rentabilidade ao ano fazendo essa operação de uma venda de call do Klabin, mais os 6% que ela te paga de dividendos. Ou seja, por uma taxa Selic hoje que está em 3,75, você está remunerando as suas ações em realmente quase 20%, tá certo? Bem mais do que realmente a taxa Selic e qualquer outra renda fixa que você poderia ter no mercado. Que para mim renda fixa não é investimento, é você simplesmente garantir que o seu dinheiro está acompanhando aí a inflação, tá certo? Então, para mim isso não é investimento. Investimento é quando você mesmo trabalha o seu patrimônio aqui com as suas operações, estudando, certo? O movimento das opções. É muito simples, gente. É muito simples fazer tudo isso, tá certo? Eu não estou querendo mostrar simplicidade, não. É que eu estou dizendo que é simples, tá certo? É só você estudar e passar a entender isso. Eu não sei por que as pessoas foram aterrorizadas em fazer vendas de call, né? Vendas de put. Agora, existem duas possibilidades apenas, tá certo? De você vender as ações. Ou vende a mercado, ou vende um valor maior para você ganhar um pouco mais, tá certo? Não tem risco nenhum a venda da call. Então, se nós fizermos agora aqui, eu vou fazer para vocês, olha, uma venda de call. Lembre-se que eu tenho 1.000 ações, eu vou clicar aqui em cima da venda de 1.000 ações, ele me abre uma janela aqui, tá certo? Ele já marcou ali, fixou ali. Eu posso comprar lotes mínimos de 100 ações, vender lotes mínimos de 100 opções, não tem fracionário em opções, mas como nós temos 1.000, eu tenho 1.000 ações, eu posso fazer uma venda de call de 100, 200, 500 ações, 600 opções, tá certo? Então, se eu for exercido, vou vender só 600 ações e vou continuar com 400 na minha carteira. Mas se eu quero fazer com 1.000, faço com 1.000, tá certo? Posso fazer em duas, uma para essa aqui de 21,50 e poderia fazer 500 para 22,50, teria um prêmio de 90 centavos ali, mais baixo ali, né? Ou de R$ 22 aqui, ó, eu teria 1,11, 21 centavos para só. Poderia fazer 500 com uma e 500 com a outra. Mas eu vou fazer 1.000 nessa daqui de 32. Então ele abriu aqui embaixo uma nova janela, porque eu cliquei aqui no vender, no verde. Cuidado, não é para clicar aqui no comprar, é para clicar no vender. Então você vai numa direção contrária do mercado. Ele já marcou aqui que nós clicamos para vender 1K, tá certo? Confira, é uma venda de uma call tá aqui. O código do ativo desta call é KLBNK. O K significa, não é K de Klabin, o K significa que é uma call para o mês de novembro, tá certo? L praticamente é para dezembro, e assim sucessivamente, tá certo? E 215 é a extensão do código. Então, o código do ativo para a opção é KLBNK 215. O strike é de 21,50, que é o preço que eu quero vender as minhas ações lá em 18 de novembro. Sendo que a cotação agora está em 20,23. E se eu coloco aqui, lembra que esse verdinho aqui é a distância? Ele está 6% e 28 maior do que a cotação atual. Olha que legal. Mais aqueles 10% que já está em valorização em relação ao preço médio que eu comprei as ações. Então você está falando em 10% lá, mais 6%, mais 6,2% aqui, estamos falando já em 16,5% praticamente, e mais esse prêmio de 1,16%. Olha que maravilha, tá certo? No lugar de simplesmente vender a mercado, ganhei agora 1,61 na minha conta, 32 centavos por ações. E vamos fazer a operação aqui, ó, 1.000 ações, e já mostra aqui, olha,
que é um crédito com 1.000 opções, que seriam para vender 1.000 ações, de R$ 320. Você ainda poderia, se quiser aqui, ó, colocar 33 centavos, 34 e deixar ali aguardando um pouco aí a oscilação, tá certo? Então vamos fazer aqui essa venda de call nesse momento, tá certo? Eu vou dar o enter aqui, está em 32, olha. Provavelmente ela vai entrar totalmente a mercado. Antes de dar, ainda vou te mostrar o seguinte. Quer ter dúvida, para não clicar aqui e não saber o que vai acontecer? Vamos fechar aqui, depois de volta aqui, ó. Nós estamos com ela fixada ali, tá certo? Você vem com o cursor aqui em cima do preço. Na realidade eu pus para cima ali, ó. É esse que eu quero, é o de baixo aqui, ó. Era o de baixo. Você arrasta aqui e ele põe no lugar certo. De 32 centavos, você vem em cima aqui, botão da direita, e você vai ver o book de ofertas. Olha que legal. Book de ofertas, aqui, olha. Existe lá alguém realmente querendo, neste movimento, vender 200 ações a 33, 400 a 35 e 64K a 38 centavos. Do outro lado, tem gente comprando 1.000 a 32 centavos e a 29 centavos tem 54K, tá certo? Ou seja, tem uma liquidez aqui momentânea aqui, tá certo? Suficiente para você vender até 54.000 ações do Klabin. Olha que interessante. Normalmente, aqui são o Morgan, o Ideal, BTG, algumas outras instituições são market makers, aqueles que estão aqui contratados pela B3 para fazer essa liquidez acontecer, e eles operam esse spread aqui, né? Ele praticamente compra a 32 e vende a 33, e com esse 1 centavo ele vai vivendo, né? A gente não vive muito com esse 1 centavo, mas os bancos nessas quantidades vão vivendo, tá certo? E então vamos lá, tem possibilidades. Aqui a gente não pode chamar muito de liquidez, né? Ou seja, você tem aqui a disponibilidade de vender e tem alguém querendo comprar, tá certo? Se você for fazer isso agora com Klabin 3 ou 4, ordinária ou preferencial, nem tem opção para isso porque eles têm um volume muito baixo. E se você for, por exemplo, uma Petrobras, uma Vale, Banco do Brasil e outras, os primeiros 10 do ranking do Ibov, eles têm uma grande infinidade de opções aqui de strikes, variando de 2 em 2 centavos, 5 em 5 centavos. Você vê que a variação entre um strike e outro aqui é de 50 centavos. É bem baixo. Mas quando você está no momento exato para fazer a venda de call, mesmo em ações como a do Klabin, que tem menos alternativas de strikes para as suas operações, ele está no momento certo. E tem também os market makers ali, bombando ali. Se não existissem os market makers, não teríamos a Bolsa de Valores com liquidez, travaria tudo, ninguém compra, ninguém vende, tá certo? Um ficaria esperando o outro, então não funciona, né? E é assim que nós vamos fazer. Então, voltando lá, vamos fazer isso acontecer e vou dar o Enter aqui. Ainda continua lá 32 centavos, vamos clicar aqui. Eu estou fazendo isso aqui na área simulada, tá certo? Eu tenho que pôr a minha senha. Eu faço sempre na minha configuração aqui, tá? Olha aqui, já saiu certinho, já foi aqui a mercado praticamente, tá certo? A venda da call foi a mercado. E aqui embaixo, vamos fechar aqui, olha. Essa operação já foi realizada, tá certo? E você tem aqui nessa mesma guia aqui a situação, olha. Vamos clicar aqui. Então, veja bem. É muito importante aqui. Nós estamos agora aqui na frente. Eu estou na frente aqui do grade, né? Aqui você tem a grade aqui embaixo e aqui você tem a grade e aqui você tem acompanhamento. Então nós lançamos ali a ordem de uma venda aqui, olha, call naquele código 215, ordem única de 1.000 opções de venda, ativo a 32 centavos, agora já está 33 centavos. Se nós tivéssemos colocado lá 33 ou 34, talvez tivesse saído. Mas nós estamos querendo fazer isso para te ensinar, tá certo? Então, aqui em cima, essa aqui amanhã já não aparece mais, até fica aparecendo quando você volta no calendário. Fica aqui um tempão, nem sei quanto tempo fica aqui,
mas fica aqui um bom tempo para você sempre buscar no calendário. Aqui, por exemplo, já é a sua ordem, a sua ordem não, a sua operação de venda de call, tá certo? Então você realizou uma venda de call aqui de 1.000 opções. Se chegar lá no dia do vencimento, vamos falar disso daqui um pouquinho. Tá? Eu quero voltar lá para mostrar lá para você sobre o que vai acontecer lá no dia do vencimento, depois eu volto aqui. Vamos voltar na grade? Funciona assim, ó, nós fizemos a venda aqui. Agora vamos imaginar quais são as possibilidades lá no dia do vencimento, que é o dia, olhando aqui a data, 18/11. Se em 18/11 o preço chegar a 21,50, você é obrigado a vender as suas ações a 21,50. Ganhou um prêmio quando fez a operação lá de 32 centavos, 1,66%, tá certo? E ainda você vai ganhar na valorização, porque lá em 18 de novembro estaria 16,6% e 28% mais alto do que a cotação de hoje, e mais os 10 que você tem lá, você ganhou toda a valorização e mais esse 1,6%. Se não chegou lá, chegou a 21,40, 21,30 ou 21, não chegou lá no dia 18 de novembro neste valor, você ganhou o prêmio, é seu, tá certo? Não tem que vender as ações, porque o preço não chegou lá, tá certo? E você não precisa fazer absolutamente nada. Chegou na data do vencimento, não foi exercido, essa opção, esse contrato que você comprou aqui de uma venda, de uma opção de compra, ele vira pó, é um jargão que o mercado usa, a própria B3 cancela tudo isso, você não tem mais compromisso a partir daquele dia com ninguém e continua com as ações. Se chegou lá no vencimento, também não precisa fazer uma ordem de venda das suas ações, é tudo automático. A B3 lança automaticamente a venda e já cancela essa operação aqui de venda de call, tá certo? Então é tudo automático. Obviamente que aí, por ser uma operação de exercício, tem uma corretagem, você deve ver com a sua corretora lá qual a melhor taxa para exercício de opções. Dependendo dos volumes, dependendo da corretora, você negocia taxas menores, porque existem os padrões de taxas definidos pela B3, que normalmente são altos. As corretoras concorrendo uma com as outras, algumas têm taxa zero, algumas têm taxa de R$1, 2, 3 ou 4 ou 5, tá certo? Então negocia ali. Normalmente as opções têm uma taxa um pouquinho maior lá em algumas corretoras, mas é tudo uma questão de volume, de negociação, mas eu estou te dizendo que é importante você saber qual será a sua corretagem, tá certo? Então, essas duas possibilidades acontecem. Agora, que outras possibilidades existem? Eu só vou falar disso porque o pessoal tem muito mandado e-mails, WhatsApp e até mesmo aí nas conversas aqui do vídeo, perguntando, mas e se for exercido antes? O que acontece antes? Eu estou desesperado. Não, gente, não tem desespero vendendo call. Vender call não existe desespero, não tem erro. É a operação mais segura que existe na Bolsa de Valores com derivativos. Você, por exemplo, você vendeu aqui uma opção de compra de 1.000 ações. Aquilo que eu já falei, se chegar lá você vende, se não chegar você não vende. O prêmio você já ganhou. Mas olha o que pode acontecer do dia que você fez a operação até o dia do vencimento. O que está acontecendo aqui agora? Olha aqui, ó. Preste atenção. Acabamos de vender a call por 32 centavos. Está agora quanto? 33. Agora você já sabe por que está 33, né? Porque as ações continuam subindo. Se continuar subindo, vai para 35, 36, 38, 40. E não é de 1 em 1 centavo. Às vezes o salto é quântico aqui. Ele sai de 33 para 42, 55, 82. Depende da velocidade. Só que nós estamos falando do Klabin, que a volatilidade é baixa. Então ele vai aqui em saltinhos, degrauzinhos aqui. Tá certo? Isso é muito bom também, principalmente para o iniciante, tá? Empresa boa, empresa lenta ali na sua volatilidade. Isso é muito legal também. Então, por exemplo, olha, aqui está mostrando que estamos num prejuízo de R$10. Não está prejuízo nenhum. Simplesmente está dizendo que agora a cotação está 33 e logo mais estava, logo um tempinho atrás, estava 32. Daqui a pouquinho, se tiver aqui 60 centavos, você vai estar aqui, 64 centavos, vai estar 50% negativo aqui.
calma, não mudou nada, certo? Se você desligar isso aqui e não olhar mais, só for olhar lá no dia do vencimento, mesmo que aqui estivesse R$ 5 o preço da opção, tá certo? Você estaria negativo aqui não sei quantos mil por cento, não vai mudar nada. Você vai vender se tiver que vender e você vai ter que... E já ganhou o seu prêmio. É assim, simples assim. Mas veja bem o que você pode fazer. Por que está subindo o preço aqui de 32 para 33? Porque as ações estão subindo. O que acontece se ela começar agora a declinar? Declinar. Simples, né? E continuar declinando até mesmo a data do vencimento. Os puts vão se desvalorizar. Olha que legal. No lugar de 32 aqui que você comprou, que está 33 agora, vai ficar aqui, ó, 28, 29, 20, 15, 10. Quando tiver 15 aqui, você vai estar com 50% de lucro. Mas não é lucro. O lucro você já obteve tudo, tem integral lá. Mas quando chegar aqui 3, 4 centavos, 5, 2, 3 centavos, você vai estar aqui com 90 e tantos por cento de resultado positivo, né? O que eu sugiro e o que eu faço? Se realmente deixar de subir e começar a cair, obviamente que você não será exercido lá, certo? Então você, quando tiver 2, 3 centavos aqui, você sai da operação. Como é que sai da operação? Você vem aqui, certo? E faz, na realidade, zerar a operação, certo? Zera a operação, ele só vai zerar as opções ali. E você põe o preço que você quer. Ou zera ali a 1 centavo, 2 centavos, ou faz uma venda normal aqui, faz uma compra. Então você tem que comprar 1.000 opções de compra, porque você tinha vendido 1.000 opções de compra. Agora você vai comprar 1.000 opções de compra lá no amarelinho, né? Com o mesmo código. Então, vendi 1.000, comprei 1.000, zerou. Só que quando eu vendi 1.000, eu ganhei 32 centavos. Quando eu comprei 1.000, eu gastei o quê? A 1 centavo, 2 centavos, gastei R$ 20, certo? Eu tinha ganho aqui 340 reais, 32, 320 reais, tá certo? Foi 32. Eu ganhei 320 reais e quando eu fui sair, eu paguei 20 reais para sair, fiquei com 300 na conta. Então vale a pena gastar 20 reais, ficar com 300 e já não ter compromisso. Porque se acontecer isso aqui daqui 5 ou 6 dias, que pode acontecer, tá certo? Você ainda tem a possibilidade de fazer ainda mais uma venda de call e ganhar mais 1%, 1,5% novamente. Olha que legal. Totalmente possível disso acontecer, certo? As pessoas me perguntam quanto que eu posso ter em média de rendimentos ao mês. Tudo depende de você aprender esse manejo. Por que eu vou esperar chegar lá no vencimento, sendo que eu já poderia ter saído com 4, 5 centavos e ter feito uma outra, no lugar de ganhar só 1,6%, poderia ganhar 2,6%, 3%, tá certo? Somando as duas operações. Tá certo, gente? Muito simples tudo isso, né? Se tiverem dúvida, vão me perguntando, fale comigo. Mas eu quero te pedir uma gentileza, se inscreva no canal, tá certo? Se você gostou do conteúdo desses vídeos também, dê um like, faça algum comentário, indique a um amigo. Eu estou muito pouco tempo, dias praticamente aqui nesses vídeos, tá certo? E eu quero ensinar as pessoas a operarem corretamente na Bolsa de Valores, tá certo? E aproveite também que a planilha é uma planilha que eu desenvolvi ao longo dos meus anos, tem um algoritmo aqui relativamente complexo, para quem não conhece, mas simples para eu que desenvolvi isso aqui ao longo do tempo, com muita segurança, muita confiabilidade, tá certo? E você pode fazer um teste grátis dessa planilha, basta mandar um e-mail, tem aqui o contato aqui no rodapé, basta enviar um e-mail ali para vasco.freeway e solicitar um teste grátis, tá certo? É isso que eu queria dizer a vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, seus filhos, seus netos, sempre Ele em primeiro lugar. Em segundo lugar, a sua família, o teu trabalho e a bolsa lá na frente. Quarto, quinto, sexto lugar. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.